Mensagem a Garcia. Poucas vezes em nossa vida foi-nos dado ler algo que tanto nos impressionasse. Escrito despretensiosamente, este artigo foi reproduzido em todos os idiomas e sua fabulosa tiragem ultrapassou 40 milhões de exemplares. Caso você já conheça o episódio histórico de Garcia, mas ignore o artigo, por favor. Leia-o com atenção e procure aplicar na vida os sábios ensinamentos que o mesmo encerra. Se todos nós, dispersos nos mais variados campos de atividade, fizermos uso adequado dos seus ensinamentos, muito breve atingiremos a comunidade ideal. Explicação prévia. Esta pequena obra literária, artigo de Rowan, escrevi em 1 hora, certa noite, após o jantar. Foi aos 22 de fevereiro de 1899. Encontrava-me com disposição, depois de um dia cansativo, em que, debalde, havia tentado convencer alguns companheiros da vizinhança, renitentes na sua inércia, de que deveriam abandonar o estado sonolento em que se deliciavam, esforçando-me, por assim dizer, incutir-lhes algo de radioatividade. A ideia, no entanto, ocorreu-me quando tomávamos café e originou-se de certo particular ventilado por meu filho Bert ao procurar sustentar ter sido Rowan o verdadeiro herói da guerra de Cuba. Rowan partiu sozinho e deu conta da incumbência que lhe fora confiada de entregar a Calixto Garcia, chefe revolucionário, qual centelha luminosa. A ideia assenhorou-se de minha mente. É verdade, refleti. O rapaz tem toda a razão. Herói é aquele que dá conta do recado, que leva a mensagem a Garcia. Levantei-me da mesa e redigi o artigo de Rowan sem parar, sem emendar. Entretanto, dei-lhe tão pouca importância que o publiquei na revista sem título, artigo comum. Todavia, pouco tempo depois, começou a fluir pedidos de números de revista, 1 dúzia, 50, 100, e quando a American News Company encomendou 1000 exemplares, perguntei a um dos meus empregados que artigo havia levantado tamanho entusiasmo. Esse de Garcia, retrucou-me. No dia seguinte, chegou um telegrama de George and Daniels, da Estrada de Ferro Central de Nova York. Assim, informe preço para 100.000 exemplares. Artigo Rowan, sob forma de folheto, com anúncios de estrada de ferro no verso. E informe também o prazo de entrega. Respondi informando preço e prazo de entrega de 2 anos. Dispunhamos de poucas facilidades e a encomenda de 100.000 folhetos figurava-se uma grande aventura. Para me ver livre de problemas, autorizei o Sr. Daniels imprimir o artigo conforme lhe aprovesse. Fê-lo em tal profusão que 2 ou 3 edições de 500.000 de exemplares se esgotaram rapidamente. Além disso, o pequeno trabalho multiplicou-se em mais de 200 revistas e jornais. Traduziram-no em todas as línguas cultas. Aconteceu que justamente quando o Sr. Daniels distribuía o artigo de Rowan, o príncipe Hilaco, diretor das estradas de ferro russas, se encontrava nos Estados Unidos. Era hóspede da Estrada de Ferro Central de Nova York e percorria todo o país acompanhado pelo Sr. Daniels. Viu o folheto que lhe interessou, provavelmente pelo fato de ser o próprio Sr. Daniels quem o distribuía em tão larga escala do que propriamente por qualquer outro motivo. Quando regressou à sua pátria, mandou traduzi-lo para o russo e entregar um exemplar a cada empregado da Estrada de Ferro do Império. Em pouco tempo, outros países o imitaram. Da Rússia passou o artigo para a Alemanha, França, Turquia e China. Durante a guerra entre a Rússia e o Japão, cada soldado de César, antes de partir para o fronte, recebia um exemplar do artigo de Rowan. Encontrando esse livrinho em poder de prisioneiros russos, concluiu os japoneses que aquilo devia ser coisa boa e não tardaram em traduzi-lo para a sua língua. Por ordem do Mikado, distribuiu-se um exemplar a cada empregado civil ou militar do governo japonês. Mais de 40 milhões de exemplares do folheto artigo de Rowan têm sido impressos graças a uma série de circunstâncias felizes. Creio que tamanha circulação jamais foi atingida por qualquer trabalho literário durante a vida do autor, ele tal qual publiquei. Artigo Rowan 2. Em todo este caso cubano, um homem se destaca no horizonte de minha memória, como o planeta Marte no seu periélio. Quando irrompeu a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos,
o que nos importava era comunicar-nos rapidamente com o chefe dos insurretos, Calixto Garcia, que se encontrava em alguma fortaleza ignota, no interior do sertão cubano. Impossível qualquer contato com ele pelo correio ou pelo telégrafo. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos tinha de assegurar-se da sua colaboração, e isso quanto antes. Que fazer? Alguém lhe declarou: conheço um homem decidido, resoluto, chamado Juan. Se existe no mundo um aventureiro de fibra, capaz de encontrar Garcia, é Juan. Trouxeram Juan à presença de M.C. Kinley, que lhe confiou uma carta com a incumbência de entregá-la a Garcia. De como esse homem a tomou, a meteu num invólucro impermeável, a amarrou sobre o peito e, após 4 dias, saltou de um barco alta noite nas costas de Cuba. De como se embrenhou no sertão, para depois de 3 semanas, surgiu de outro lado da ilha, tendo atravessado a pé um país inimigo e finalmente conseguiu entregar a carta a Garcia. São coisas que não vêm ao acaso narrar aqui de uma forma especial. O ponto que desejo frisar é este: M.C. Kinley deu a Juan uma carta para que ele a depusesse nas mãos de Garcia. Juan pegou a carta e nem sequer perguntou onde é que ele está. Osana, eis aí um homem cujo busto merecia ser fundido em bronze imarcessível e colocado em cada escola do país. Não é apenas de sabedoria livresca que a juventude precisa de noções teóricas sobre isto ou aquilo. Precisa sim de um endurecimento de vértebras para poder mostrar-se altiva de exercício de um cargo, para atuar com diligência, para dar conta do recado, para em suma levar uma mensagem a Garcia. O general Garcia, de há muito, não pertence a este mundo, mas existem outros Garcias. Homem algum que se haja empenhado no progresso de uma empresa, dependendo fatal e irremediavelmente do esforço conjunto de uma equipe, tem deixado de sentir momentos de verdadeira angústia e desespero ante a imbecilidade, a inabilidade ou ainda a falta de disposição de grande número de auxiliares incapazes de se concentrarem num determinado objetivo ou empreenderem e concluírem de modo perfeito. Assistência irregular, desatenção tola, indiferença irritante e trabalho estéril parecem constituir a regra geral. Ninguém pode, na verdade, alcançar êxito se não empregar todos os meios ao seu alcance, tenacidade, persuasão, etc., para induzir outros a ajudá-lo, a não ser porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Onipotente, na sua infinita misericórdia, lhe envie como auxiliar um anjo de luz. Leitor amigo, tu mesmo podes tirar a prova. Imagina-te no escritório rodeado de meia dúzia de empregados. Chame um deles e peça-lhe: quer ter a bondade de consultar a enciclopédia e compor sucintamente para mim uma descrição da vida de Corrégio? Acreditas, porventura, que ele te responda logo? Sim, senhor, e execute o trabalho. Nada disso. Por latear, perplexo e de soslaio para articular uma ou várias perguntas desse tipo. Quem é ele? Que enciclopédia? Onde é que está a enciclopédia? Fui acaso contratado para fazer isso? O senhor não quis dizer Bismarck? E se Carlos o fizesse? Já morreu esse tal sujeito? Preciso disso com urgência? Não será melhor que eu traga o livro para que o senhor mesmo procure o que pretende saber? Após 10, 50, 100 contra 1, que depois de haver respondido a tais perguntas, de haver minuciosamente explicado a maneira de procurar as informações que desejas e a razão por que as desejas, teu empregado irá pedir a um companheiro que o ajude a encontrar córrego. Depois voltará para te dizer, candidamente, que tal homem jamais existiu. Pode ser que eu perca a aposta, mas segundo a lei das probabilidades, jogo na certa. Ora, se a paciência e o bom humor não te abandonarem, nem te darás ao trabalho de explicar ao teu ajudante que Corrégio se escreve com C e não com K. Limite-te-ás a balbuciar meigamente, esboçando o teu melhor sorriso. Esqueça, não se incomode. E dito isto, levante-te-ás e procurarás tu mesmo o que pretendes saber. Esta incapacidade de proceder com independência, esta inépcia moral, esta invalidez da vontade, esta atrofia de disposição firme de ser por em campo e agir,
recuo para o futuro remoto, o advento do socialismo puro, se os homens não tomam a iniciativa de atuar em seu próprio proveito, que farão quando o resultado do seu esforço rendante em benefício de todos. Por enquanto, parece que muitos ainda precisam ser feitorados. O que mantém às vezes um empregado no seu posto e o faz trabalhar é o medo de ser despedido no fim do mês. Anuncia precisarem de um paquígrafo e 9 entre 10 candidatos à vaga não saberão fotografar nem pontuar. E o que mais? Pensarão que isso é desnecessário. Será possível uma pessoa dessa confiar uma carta para Garcia? Vê aquele contabilista? Perguntava-me certa vez o chefe de uma grande fábrica. Vejo, o que há com ele? É um funcionário competente. Se eu lhe transmitisse uma ordem para ir à rua fazer isto ou aquilo, talvez se desobrigasse dela a contento. Mas podia também se dar o caso de, no caminho, entrar em 2 ou 3 casas de bebidas. Ao chegar ao seu destino, já não se recordaria de coisa alguma. Volto à mesma pergunta. Seria possível confiar a tal sujeito uma carta para Garcia? Ultimamente temos ouvido muitas expressões sentimentais, apelando para o bem-estar dos pobres que mourejam de sol a sol para os infelizes desempregados, a carta de trabalho honesto. E tudo isso quase sempre vem entremediado de muita palavra dura contra os homens que exercem o poder. Nada se diz, todavia, do patrão que envelheceu antes do tempo num baldado esforço para induzir eternos desgostosos e descontentes a trabalhar com ardor e responsabilidade. Ninguém põe em relevo a sua longa e paciente procura de pessoal, que, no entanto, muitas vezes nada mais faz do que matar o tempo, logo que o deixam livre, sem fiscalização. Não há empresa que não esteja despedindo gente incapaz de zelar pelos seus interesses, a fim de substituí-la por criaturas mais aptas. Este processo de seleção por eliminação é contínuo, incessante, com a única diferença de que, quando os tempos são ruins e o trabalho escasseia, a seleção se opera mais escrupulosamente, despedindo-se, em definitivo, os incompetentes, os inaproveitáveis. É a lei da sobrevivência, do mais apto. Cada patrão, no seu próprio interesse, trata somente de graduar os melhores, os que podem, de fato, levar uma mensagem a Garcia. Conheço um homem de aptidões realmente brilhantes, mas sem fibra para gerir um negócio próprio. Com os anos, tornou-se completamente inútil para a comunidade pela suspeita insana que constantemente abriga de que seu patrão o oprime, seja ele quem for, ou tenciona oprimi-lo. Incapaz de mandar, não tolera que outrem o mande. Se lhe fosse confiada uma mensagem a Garcia, retrucaria provavelmente: leve a você mesmo. Hoje, este cavaleiro perambula pelas ruas, buscando trabalho, quase em petição de miséria. Entretanto, ninguém o conheça, se aventura a empregá-lo, pois é a personificação do descontentamento e do espírito de réplica. Refratário a qualquer conselho ou admoestação, o único incentivo capaz de nele produzir algum efeito seria um bom pontapé dado com sapato número 42, sola grossa e bico largo. Sei, não resta dúvida que um indivíduo moralmente aleijado como este não é menos digno de compaixão que um fisicamente aleijado. Entretanto, nessa prodigalidade, qualidade de pródigo, de compaixão, vertamos também uma lágrima pelos que se esforçam na ânsia de levar avante uma grande empresa cujas horas de trabalho não se subordinam ao som do apito e cujos cabelos, prematuramente, encanecem na incessante luta em que se empenham contra a indiferença desdenhosa, contra a imbecilidade crassa e a ingratidão atroz, justamente daqueles que sem o espírito empreendedor seriam famintos e sem lar. Dar-se-á o caso de eu ter pintado a situação com tintas demasiadamente escuras? Pode ser que sim, mas quando todo o mundo se apraz em divagações, quero uma palavra de simpatia a favor do homem que imprime êxito a um empreendimento, que a despeito de inúmeros empecilhos, sabe dirigir e coordenar os esforços de outras, e que após o triunfo, talvez verifique que nada ganhou, nada salvo a própria subsistência. Também eu carreguei marmitas e trabalhei como jornaleiro, e tenho sido patrão. Sei, portanto, que alguma coisa se pode dizer de ambos os lados.
Não há méritos na pobreza em si. Farrapos não servem de recomendação. Nem todos os patrões são gananciosos e tiranos, mas também nem todos os pobres são virtuosos. Minha simpatia vai para aquele que trabalha conscientemente, quer o patrão esteja perto, quer não. Para aquele que, ao ler ser confiada uma mensagem a Garcia, tranquilamente a recebe, sem fazer perguntas idiotas, com o firme propósito de entregar ao destinatário. Este homem nunca ficará encostado. Nem precisará entrar em greve para forçar aumento de salário. A civilização busca ansiosa, insistentemente, criaturas assim. Tudo o que pediram, ser-lhe-ás concedido. Precisa-se delas em cada cidade, em cada vila, em cada lugarejo, em cada escritório, em cada oficina, em cada loja, fábrica ou venda. O grito do mundo inteiro praticamente se resume nisto. Precisa-se de homem capaz de levar uma mensagem a Garcia. Elber Robardi. Realização Casa de Cultura Edno Machado, Panambi, Mato Grosso do Sul.